O sol da tarde derrama-se pelas janelas da sala de aula, como se estivesse prendendo a respiração. Nesse momento silencioso, Kiyomi Kuen se vira, seu olhar encontrando a aproximação calma de Hanuki. Uma pequena caixa de jogo aparece entre eles. O jogo sobre o qual falaram ontem. É bem divertido. Ele achou que deveria experimentar. Kiyomi Kuen senta-se, em silêncio, oferecendo um suave obrigado, enquanto olhares ao redor da sala se voltam para a cena. Sussurros surgem. Olhem para Nandio, ela está com outro cara de novo. No meio disso, a garota dá um passo à frente. Esta é sua colega de classe, Nandio Eri. Rumores seguem seu nome como sombras. Ela tem uma aparência chamativa e é conhecida principalmente por boatos ruins sobre ela. Alguns sussurram. Ele não é o namorado da Mika? Outros murmuram. Talvez ela realmente tenha ficado com todos os caras da turma? Sussurros se espalham pela sala, afiados e frios. Kiyomi Honda são um não? Olhares se voltam, palavras seguem. Se feito com eles, os fãs não parariam de seguir. Ao redor dele, Nandi permanece com uma defiance silenciosa, enquanto outros se afastam em julgamento. Ele observa, expressão calma, distante. Enquanto ela volta para seu lugar, ele baixa os olhos, certo de uma coisa, seguro de que nunca haverá nada a ver com ela. Ela é bem bonita, isso é um fato. Se ela tivesse cabelo preto, talvez. Pensamentos giram na mente de Kiyomi, a confusão apertando seu peito. Mas não é isso. Não há como Nandio-san e ele se derem bem. Em primeiro lugar, Nandio-an não é o tipo de mulher pelo qual ele se sentiria atraído. O sino da escola ecoa do lado de fora, cortando a aula. Enquanto a multidão se move pelo vestiário, uma voz familiar interrompe seus pensamentos. Ele para, olhos encontrando os dela mais uma vez. Kiyomi caminha pelo corredor silencioso, perdido em pensamentos. O jogo que Hondoki emprestou ainda estava em seu lugar. Ninguém parece estar aqui. Ele entra. Todos saíram tão rápido? Ele abre a porta da sala de aula. Som estranho ecoando pelo corredor vazio. Kiyomi congela na porta, seu olhar fixo na cena à sua frente. O choque atinge forte e repentino. Seu passo acelera, quase uma corrida, desesperado para deixar para trás o que acabara de ver. Coração acelerado, ele vira bruscamente, o som de seus passos ecoando pelo corredor vazio. O que foi isso? Kiyomi congela quando a realização o atinge. Eles! Antes que o pânico tomasse conta. Seu lugar! É o lugar dele! Um instinto grita. Ele sabia. Passos vacilam. Eles soltam um pedido de desculpas ao garoto que se vira bruscamente com sua presença. O momento paira de forma inconfortável antes que ele se afaste. Ela observa em silêncio, voz baixa, chamando seu nome suavemente. Um suspiro fraco escapa enquanto ela murmura. Uma hora. Nandio senta-se calmamente, seu olhar firme, pedindo para continuar de onde as coisas pararam. Então o silêncio corta, quando sua atenção se volta para Kiyomi se aproximando. Seus passos eram firmes, seu tom decidido ao pedir que ela se movesse, apontando o lugar que ela havia tomado. Ela murmura um curto pedido de desculpas. Kiyomi tira lenços umedecidos em silêncio. Ele começa a limpar a mesa rapidamente, cada movimento afiado e preciso. Nandio olha, assustada, perguntando se ele era viciado em limpeza. Seu ritmo não diminui. Seus olhos firmes ao dizer que era algo normal. Então seu tom muda para frio e certo. É nojento. Nandio fala de forma leve, provocando sobre o quanto Kiyomi se importava com coisas pequenas. Kiyomi simplesmente responde que encontrou o que havia perdido, mencionando o jogo que Dong lhe emprestou. Sem hesitação, ele se vira, dizendo desculpas por estragar qualquer plano, e sai com um distanciamento calmo. Nandio congela, sua expressão provocadora desaparecendo em surpresa. Kiyomi se move pelos armários em silêncio, pensando que era apenas um boato, sua voz calma ecoando em pensamento. No final, isso não tinha nada a ver com ele. Um puxão repentino de força e Nandio para diante dele, pressionando de volta contra os armários. Naquele instante, a calma que ele carregava se despedaça, sua presença perto demais. Nandio chama, sua voz afiada, dizendo para ele esperar. Ela exige saber por que ele saiu e a ignorou, lembrando que ela disse que eles poderiam fazer isso. Kiyomi olha calmamente, perguntando se algo era necessário. Respondendo que mesmo que tivesse sido dito,
Ele não queria fazer. Sua expressão muda. A verdade corta mais fundo que a raiva. Ela não queria fazer com alguém que se envolveu com muitas pessoas. Silêncio segue, e a distância entre eles se torna final. A voz de Kiyomi permanece calma, admitindo não experiência. Nandio o olha dizendo que deveria ser com alguém tão inexperiente quanto ela mesma. Seu tom vira frio, pedindo desculpas por ela simplesmente não ser o tipo dele. Ela tenta falar, mas para no meio. Ele ajusta os óculos, declarando sua preferência. Garotas de cabelo preto, arrumadinhas. Alguém como Mocha em Sparkling Memories 3, tecendo 3 promessas fatais com os escolhidos. As palavras cortam limpo, deixando apenas silêncio. Nandio permanece congelada, enquanto o nome Sparkling Memories 3 ecoa em sua mente. O tom calmo de Kiyomi corta sua confusão, chamando de um jogo famoso, suas palavras afiadas e finais. Ele se vira, dizendo que aquela era a razão. Sua despedida quieta, mas absoluta. Seus passos diminuem enquanto ela se afasta. A distância entre eles pesada. Então, sozinha, sob a luz do fraco corredor, sua voz treme, incapaz de conter. Ela não acredita. Dentro de um quarto silencioso, Kiyomi senta diante da luz fraca da tela. A voz do jogo ecoa suavemente no jogo, Mocha pedindo para voltar para casa juntos. Sua expressão permanece indecifrável, enquanto o pensamento cruza a mente dele. Se houvesse alguém para namorar, ela teria que ser como Mocha. O pensamento atinge forte. Não suporta alguém tão chamativa quanto Nandio-san. No brilho dos corredores, Nandio para diante dele. No entanto, quando seus olhares se encontram, o mundo parece instável por um segundo. E no fundo, a verdade pressionada só seria encantada. Os olhos de Kiyomi distantes, enquanto as palavras se formavam dentro dele. Por uma garota de cabelo preto e bela. Então a de cabelo preto entrou, seus fios escorrendo como tinta sob a luz da manhã. Seu olhar se fixou nela. Alguém assim? Sua cadeira arranhou o chão ao se levantar de surpresa. Os olhos de Kiyomi seguiram o movimento silencioso dos cabelos negros passando por sua visão. O pensamento ecoando. Haveria alguém como ela nessa turma? Seu coração apertou enquanto olhava, as palavras se formando dentro dele. Uma garota de cabelo preto e bela. Exatamente como uma mulher ideal? Então ela virou ligeiramente, perguntando se aquele lugar era dele. Parecia um sonho, sua voz firme, seus cabelos se movendo a cada gesto. Ela disse, bom dia, simples e claro. Então a realidade bateu. Era Nandio. Kiyomi enrijeceu, sua compostura quebrando ao notar sua reação, seu tom afiado e questionador, perguntando o que era aquela reação. A voz de Nandio quebrou o silêncio, afiada e firme ao pedir para um momento. Kiyomi ficou parado, ajustando os óculos, dizendo que tinha algo a dizer. Seus olhos fixos nele, seu tom carregando um desafio silencioso. Ela se aproximou, seus cabelos balançando levemente enquanto falou de novo. Exatamente como ele havia dito, de cabelo preto e arrumada. Kiyomi recuou confuso com a mudança repentina dela. Seu tom tenso ao questionar a aparência arrumada dela. Nandio permaneceu firme, seus botões fechados até o fim, seu olhar fixo ao responder às palavras dele. Ele perguntou por que ela foi a tão longe, seu tom preso entre desacrédito e preocupação. Seus olhos suavizaram, sua voz baixa e certa, porque é a primeira vez que isso aconteceu. Kiyomi manteve-se firme enquanto Nandio falava calmamente. Ela disse que ele havia dito para fazer com ela, e ele a rejeitou. Nandio encarou, declarando que pretendia fazer com que ele quisesse estar com ela, mas a resposta dele veio chapada de frio. Ele pediu desculpas e passou, afastando-se enquanto o olhar determinado dela o seguia em silêncio. Nandio ficou inquieta, suor escorrendo pela bochecha enquanto chamava seu nome repetidamente no intervalo, chamando a atenção de Kiyomi, que mal olhava para ela. Ela apareceu mais uma vez durante o intervalo, chamando por ele de novo, até no banheiro, questionando por que ele estava lá. Finalmente Kiyomi se virou, a frustração quebrando sua calma, gritando quão persistente ela era, sua paciência claramente no limite. Ela encarou, insistindo no que queria, mas ele respondeu friamente, desinteressado. Kiyomi manteve-se firme, sua voz calma, mas distante, dizendo que seria melhor se Nandio se tornasse mais composta. Seu olhar baixou, suas palavras afiadas, mas incertas, chamando seus pensamentos estranhos, mas virando para ela, dizendo que quem agiu com muitos ainda era mais estranho.
Seus olhos se arregalaram, as palavras cortando fundo enquanto ele perguntava se aqueles ao redor dela realmente gostavam dela. A voz de Kiyomi permaneceu, dizendo que ele já sabia que tipo de pessoa estava diante dele, afirmando que a intenção por trás daqueles atos era clara. As palavras atingiram com força, questionando o propósito de tudo aquilo, perguntando se não era nada mais que uma tentativa vazia de satisfazer um desejo. O silêncio se seguiu. Nandiu baixou o olhar, os dedos apertando a manga da blusa. Nenhuma palavra saiu de seus lábios. Ele pensou que talvez tivesse dito demais, mas ainda assim precisava ser dito. Kiyomi disse que seria melhor ter um relacionamento saudável. Suas palavras calmas cortaram o silêncio. Nandiu abaixou a cabeça, a voz falhando enquanto sussurrava que sabia. Lágrimas escorreram por seu rosto. Entre eles apenas o silêncio permaneceu, agudo, pesado e final. 2 garotos passaram pelo corredor. Um deles disse que os viu ontem. Seus passos pararam quando Nandiu apareceu à frente. Um deles murmurou o nome dela, dizendo que o cabelo preto parecia fresco. Kiyomi observou em silêncio, pensando que, desde aquela manhã, desde que a viu com aquele cabelo preto, pensamentos cruzaram sua mente. Ontem eles foram interrompidos. E se acontecesse agora, e outros viessem também? Kiyomi se afastou. Se ela mantivesse aquela personalidade... As palavras cortaram fundo, mas a razão respondeu que ela não poderia mudar tão facilmente. No corredor silencioso, uma palavra cortou tudo. O olhar dele endureceu, afiado por trás dos óculos. O garoto a enfrentou, o tom carregado de tensão, perguntando se a raiva de ontem ainda permanecia. Ela respondeu baixinho, dizendo que não era isso. A voz dele ficou mais fria, exigindo saber o que estava errado. Mas os olhos dela permaneceram firmes enquanto dizia que não queria fazer aquele tipo de coisa novamente. O controle dele se rompeu. As palavras "mulher inútil" saíram de sua boca como um corte final. O silêncio entre eles tornou-se mais pesado que sua raiva. As palavras do garoto atingiram com força, acusando-a de desperdiçar tempo, o tom mais frio a cada frase. Ele se aproximou, a frustração crescendo, culpando-a por atrapalhar seus planos, e exigindo saber o que deveria ser feito agora. Nandiu ficou congelada, os lábios apertados, incapaz de responder. Um único pensamento cruzou sua mente. Talvez uma risada pudesse enganá-lo. Nandiu ficou paralisada, assombrada pelo pensamento. Se nada mudasse, tudo voltaria àquele tempo. O garoto se virou para ela, perguntando se lágrimas cairiam. Ela permaneceu em silêncio, mas ele balançou a cabeça com um leve sorriso afiado, dizendo que ela não podia. Ela não era assim. Nandiu estava nas escadas quando uma voz chamou seu nome com firmeza. O olhar de Kiyomi se desviou quando outro estudante se aproximou, perguntando se ela ainda estava lá. O garoto falou sobre o que aconteceu ontem, o tom inquieto, mencionando o professor que a chamara mais cedo. As últimas palavras caíram frias. Ele estava procurando por ela. O garoto respondeu baixinho, os olhos semicerrados, dizendo que o sensei Ara era louco. Eles começaram a se mover, deixando-o sozinhos. Ele admitiu que era uma mentira, sabendo que a verdade já havia sido descoberta. Nandiu permaneceu imóvel, o tom baixo enquanto um pedido de desculpas escapava. Kiyomi perguntou sobre a preocupação de antes. Palavras foram ditas, coisas desnecessárias foram faladas e agora tudo tinha se transformado nisso. A voz dela vacilou enquanto memórias emergiam. Sem amigos, uma personalidade reprimida, enterrada no ensino fundamental. Quando o ensino médio começou, a aparência mudou, e então um senpai confessou. O peso do passado pressionava entre eles, silencioso mas cortante. Aquele dia trouxe uma exigência que ela não pôde recusar, e o silêncio tornou-se o preço de permanecer. As palavras viraram obediência, e o medo de ser deixada de lado cresceu. Ela seguiu cada ordem sem questionar, convencendo-se de que era a única forma de pertencer. As garotas ao seu redor ficaram frias, seus sorrisos distantes. No entanto, todos os garotos pareciam satisfeitos. Cada passo depois disso carregava um medo silencioso, o pensamento de que dizer não significaria desaparecer completamente. No fundo, ela sabia que era estranho, mas o medo de ser ignorada era mais forte que a razão. Lágrimas encheram seus olhos enquanto a confusão transparecia em sua voz. Incerta no que fazer, ela ficou paralisada nas escadas, sussurrando o desejo por um amor normal. O garoto quieto abaixo encontrou seu olhar, suas palavras firmes, dizendo que tal amor era possível, que poderia ser real. Sua calma certeza permaneceu, seguida de um comentário inesperado, chamando-a de fofa.
Um breve silêncio caiu antes que outra voz se juntasse, brincando que Kiyomi sempre gostou de garotas de cabelo preto. Sua resposta calma confirmou, simples e clara. A expressão dela suavizou enquanto admitiu que, mesmo antes, ele ainda era fufo. No entanto, o tom calmo dele cortou, dizendo que, de um jeito ou de outro, ela ainda não era o seu tipo. A raiva explodiu enquanto ela gritava de volta, exigindo como ele podia dizer tais palavras. Seus passos ecoaram pela escadaria, a frustração enchendo o ar, acusando-o de que ele devia ter algo estranho para fazer. Ele apenas observou em silêncio, os olhos firmes por trás dos óculos, pedindo que ela assumisse a responsabilidade. O silêncio se seguiu até que ele falou novamente, frio e composto, notando que ela devia ter jogado muitos jogos de simulação de namorado. Ela poderia dizer que devia ter muita experiência em romance. A voz dela tremeu, enquanto exigia que ele assumisse a responsabilidade. Olhos determinados encontraram um silêncio antes que ela falasse novamente, pedindo para ser ensinada a alcançar um amor normal, chamando seu nome, Kiyomi. Antes que as palavras saíssem de seus lábios com força e clareza, seja meu namorado. Os pensamentos dele ecoavam. Ela estava longe de ser a mulher ideal. No entanto, algo dentro dele se recusava a deixar ir. A realização atingiu como um choque, a respiração presa, a confusão enchendo o espaço. Ela olhou para ele surpresa, incapaz de ler sua intenção. A mente dele correu, incapaz de admitir que a mão se estendeu, atraída pela suave queda de seu cabelo. Parado diante dela, ele abaixou a cabeça. Sem perceber, respondeu. O olhar dela firme, calmo, mas indecifrável, enquanto sua voz tremia com resolução silenciosa. Por favor, cuide de mim. Nanju chamou Kiyomi, sua voz firme, os olhos fixos nele. Perguntou o que ele quis dizer, a frustração clara em seu tom. Na sala de aula silenciosa, ela ficou diante dele dizendo que ontem ele foi embora sem ela. Kiyomi olhou para cima, confuso, ouvindo ela dizer que achava que voltaríamos para casa juntos. Seu amigo murmurou que nenhuma promessa foi feita, mas o peso das palavras dela permaneceu. Kiyomi ficou em silêncio, seus pensamentos congelados no dia anterior. Nanju estava diante dele, o tom áspero e porém calmo, dizendo que, se isso ia acontecer, pelo menos ela queria ser informada. Seus olhos baixaram, a luz neles desvanecendo, enquanto o silêncio tomou conta. Kiyomi falou com um rosto calmo, dizendo que estavam namorando, mas a dúvida permanecia em seus olhos. A voz de Nanju rompeu, exigindo que ele o ensinasse a alcançar um amor normal. Sua expressão era feroz, desesperada. Ele olhou para baixo em silêncio, pensando que parecia uma brincadeira de criança, acreditando que um dia Nanju perderia o interesse e iria embora. Ainda assim, ele disse a si mesmo que tentaria não se deixar levar. Kiyomi olhou para cima em silêncio, perguntando o que ela queria. Nanju estava diante de Kiyomi, sua voz áspera enquanto mencionava a mudança no cabelo, dizendo para voltar a ser como antes. Sua mão passou pelos fios dorcos, enquanto sorria com ironia, dizendo: garotas de cabelo preto já foram seu tipo. Com um olhar firme, ela admitiu que não gostava particularmente disso, mas não desistiria. Nanju se aproximou, dizendo que se tratava de fazermos isso juntos. Kiyomi se tornou confuso, o sussurro dela carregado de intenção, perto o suficiente para que ele sentisse o peso disso. Sua compostura se despedaçou, os olhos arregalados enquanto questionava se aquele pensamento ainda permanecia. A resposta dela veio áspera e inabalável. Claro que sim. Ela provocou dizendo que isso não era de um romance normal, então sorriu brilhante declarando que iriam voltar para casa juntos, e chamou isso de uma promessa. Kiyomi permaneceu calmo, pensando que a vida cotidiana não mudaria. Mas quando as palavras dela ecoaram, sua compostura se despedaçou, sua voz tremendo enquanto disse para não se deixar levar. Depois da escola, Nanju andava ao lado de Kiyomi enquanto dizia que estava pensando se isso era um romance normal, então declarou que deveriam sair em um encontro no fim de semana. A expressão calma dele quase não se moveu, enquanto respondeu que havia um problema, sua voz silenciosa cortando a excitação dela. Kiyomi ficou rígido, admitindo que não tinha roupas casuais, apenas uma regata ou camiseta em casa. Ele disse que basicamente não saía. Nanju perguntou como isso era possível, e ele mostrou silenciosamente uma camiseta com o rosto de um ídolo, dizendo que tinha aquilo. Ela olhou atônita, então, com um sorriso ousado iluminou seu rosto e disse apenas uma coisa: vamos então. A cidade vibrava ao redor deles enquanto entravam na loja, o ar carregado com uma tensão silenciosa. Nanju olhou para as araras e disse que deveriam comprar algumas roupas ali, que o me parecia incerto, admitindo que não sabia o que comprar. Os olhos dela ficaram determinados. Ela poderia escolher por ele. Então, com um leve sorriso,
ela disse que também compraria algumas coisas. Nanju apontou para a tela, dizendo que poderiam usar roupas combinando, chamando-as de fofas. Kyumi parecia inseguro, dizendo que não combinava, mas ela insistiu que sim. Momentos depois, ele ficou em silêncio diante do espelho, vestido de forma impecável, os olhos firmes. De trás da cortina, Nanju saiu com um sorriso brilhante, perguntando como estava e se ele gostava. Nanju levantou uma nova roupa, perguntando: "E essa aqui?" Sua voz cheia de esperança. Kyumi ficou em silêncio, vestindo a camiseta combinando enquanto ela perguntava: "Essa?" Uma pausa se seguiu, antes que ambos desistissem com um quieto: "Vamos desistir." Mas então, os olhos dela brilharam com determinação, sussurrando que sabia o que fazer. Momentos depois, o telefone em sua mão foi erguido. Ela se virou, dizendo para trocar de roupa primeiro. "Espera um segundo." Antes de desaparecer atrás da cortina, Nanju chamou o nome de Kyumi, sua voz firme e segura. Ele se virou rapidamente enquanto ela respondia com uma confiança silenciosa. "Certo." Reunindo as roupas em suas mãos, ela deu um passo à frente e declarou com um sorriso brilhante: "Vamos comprar essas." Kyumi seguiu para o caixa, perguntando à funcionária se ela poderia cortar a etiqueta. Os olhos dela a seguiram, focados e calmos. Enquanto a palavra ecoava suavemente, Tagumi ficou parado quando uma voz firme chamou, ordenando que se aproximasse. A confusão brilhou em seus olhos enquanto a tensão preenchia o ar. A pergunta veio: por que eles estavam ali? Cada palavra carregava um frio antes que o silêncio pudesse se prolongar. A voz de Nanju cortou, com um desafio silencioso, declarando que quem deveria estar dizendo isso estava diante deles. Dentro da loja, os dois garotos se moviam silenciosamente, evitando contato visual enquanto a tensão persistia. Um deles lembrou que aqueles eram os que conversaram ontem, percebendo que estavam ali novamente. De trás da cortina, Nanju observava, notando que pareciam estar indo embora. O momento parecia mais pesado do que deveria. A expressão de Kyumi permanecia calma, mas tensa. Pensamentos claros: "Vão embora logo." Nanju ficou congelada por um breve segundo, assustada pela tensão repentina no ar. A cortina tremulou enquanto o silêncio preenchia o espaço. A reação de Kyumi veio rápida e afiada, seu rosto corado enquanto gritava em descrença. Ela provocou com uma calma brincalhona. Apenas para a atmosfera mudar quando ela alertou que alguém poderia ver, ele se virou, inquieto, mas tentando esconder, murmurando que era só brincadeira. O momento se desfez com uma risada suave e um pedido de desculpas quieto. Kyumi tentou estabilizar seus pensamentos, lembrando a si mesmo que não importava se Nanju se mostrasse para outra pessoa. A memória persistiu, mas seu foco mudou enquanto eles entraram em um salão. Nanju caminhava com uma confiança calma, sua presença atraindo olhares leves ao redor. O cabeleireiro a cumprimentou calorosamente, surpreso, mas satisfeito, chamando Kyumi de seu namoradinho fofo. A sala se encheu de risadas silenciosas e sussurros provocadores, simples mas fofos. O tom de Nanju permaneceu casual enquanto explicava que aquele era o salão que sempre frequentava, apenas passando por lá já que não havia ninguém agendado. Kyumi, ainda inseguro, admitiu que normalmente cortava o cabelo sozinho, recebendo um olhar surpreso. O cabeleireiro, cheio de energia, flexionou o braço com confiança, prometendo cuidar de tudo e fazer o novo visual brilhar. Kyumi hesitou, murmurando que a mudança parecia impossível, o cabelo estragado desde a raiz. Mas o sorriso do cabeleireiro permaneceu firme, dizendo que não era sobre isso. As tesouras se moviam rápido, cada corte firme e preciso. O cabeleireiro disse: "As crianças mais inseguras dizem esse tipo de coisa, mas com confiança, qualquer um pode brilhar." Sua voz firme, dizendo para acreditar nas palavras de um profissional. Quando o último corte terminou, o espelho mostrou um novo rosto. Kyumi estava tão bonito, os olhos de Nanju se arregalaram, chamando Ei de gênio. Kyumi ajustou os óculos ligeiramente, inseguro se a visão se manteria sem eles, mas conseguiu de alguma forma. Nanju sorriu, sua voz brilhante, sugerindo uma foto comemorativa, prometendo lentes de contato depois. Embora não fosse bom com fotos, Kyumi hesitou, apenas para Nanju insistir. Seu tom brincalhão quando ela chamava Ei para se juntar. A câmera clicou, capturando 3 figuras próximas, uma mista de constrangimento e calor congelada na luz. O rosto de Nanju se iluminou com excitação, chamando a foto de perfeita e declarando que deveria ser o papel de parede deles. Ela enviou rapidamente, seu sorriso quente e cheio de energia. Kyumi agradeceu baixamente, seus olhos suavizados, refletindo uma surpresa silenciosa enquanto estudava a imagem e seguro sobre como se sentir. Olhando para a tela onde a foto deles brilhava, ele não achava que a mudança seria tão grande. Então, do lado, uma voz calma interrompeu. Kyumi olhou para baixo, lembrando das palavras ditas uma vez que não mudaria tanto. No entanto, a verdade o atingiu com força. Desistir sem tentar tinha sido o verdadeiro erro. O tom firme de Ei cortou o silêncio, dizendo que poderia mudar.
O peso dessas palavras o moveu. Se todo esse esforço fosse feito, algo seria diferente. Dando um passo à frente com uma resolução calma, Kyumi percebeu o que estava escondido o tempo todo e falou suavemente, agradecendo a Nanju. Ela congelou por um momento. As bochechas de Nanju coraram suavemente. O cabeleireiro olhou para cima, calmo e observador, respondendo com um simples aceno. Pensamentos giravam em sua mente. Nada havia sido feito, mas algo havia mudado. Nanju os deixou, dizendo que ia ao banheiro. O olhar dele se tornou distante, enquanto lembrava de Nanju, a garota que um dia tingiu o cabelo de loiro sem hesitação, entrando no ensino médio determinada a mudar sua imagem. Sua coragem permaneceu em seus pensamentos, um relembro do como algumas transformações começam muito antes de serem notadas. Nanju falou suavemente, dizendo que foi surpreendente quando lhe disseram para tingir o cabelo de preto. Ela não gostava particularmente disso, mas não desistiria. Kyumi pensou se, talvez, ela não gostasse mais de loiro. Palavras quase se formaram antes que se dissipassem no silêncio. Naquele momento quieto, apenas um pensamento permaneceu. Ele sabia. A sala de aula zumbia com o barulho comum até que Nanju chamou repentinamente. Kyumi estava sentado calmamente perto da janela. Kyumi simplesmente apoiou o queixo na mão, calmo e despreocupado, enquanto ela percebeu que ele havia voltado a ser como antes. Ela disse que o estilo combinava melhor, deixando-a ali atônita enquanto sua voz calma cortava o ar parado, dizendo que estava tudo bem se Nanju voltasse ao loiro alguma vez. Ele admitiu que era verdade. Garotas de cabelo preto sempre chamaram sua atenção, mas essa verdade não tinha mais o mesmo peso. Mais tarde, sozinho, o seu olhar fixou-se na tela à sua frente. O pensamento ecoava suavemente. O afeto nunca começou por causa do cabelo preto, mas por algo mais profundo que não poderia ser apagado por uma tinta. Começou por causa da personalidade dela, um charme que o atraía silenciosamente. Sem perceber, seu coração começou a gostar da aparência dela. Agora, diante dela, sua voz firme lhe declarou que a mulher ideal era alguém com cabelo preto e arrumada no momento. Os olhos dela encontraram os dele, calmos, porém afiados, enquanto ela respondia com uma resolução silenciosa. Cabelo preto está ótimo. A voz de Kyumi tremia, suas palavras cuidadosas e sinceras. Não se tratava de ter cabelo preto ou não. Nanju fiscava nele, perguntando o que realmente importava. Ele explicou suavemente que combinar com seus gostos não era necessário, seu coração revelando mais do que sua compostura jamais havia feito. Ela acreditava que era mais atraente quando alguém fazia as coisas de que mais gostava. Ele uma vez disse que não gostava de garotas que usavam aquelas coisas. Sua voz fria e distante. Essas palavras permaneceram até agora. Do outro lado da mesa, sua calma se quebrou enquanto ele perguntava se tingir o cabelo significava terminar. Ele permaneceu firme, dizendo que não pararia. A resposta dela foi inabalável. Ninguém teria dito algo assim. Enquanto ela perguntava, quase testando se era verdade. No dia seguinte, Nanju entrou com um sorriso brilhante, dizendo que tinha voltado. Kyumi olhou. Um leve sorriso cruzou seu rosto enquanto ela notou que parecia desapontada. Os olhos de Kyumi se estreitaram por trás dos óculos, a voz firme enquanto ela disse, não é isso. Mas o seu olhar fixou-se intensamente à frente, notando cada detalhe.